Irmãos, nós estamos felizes por estarmos aqui comemorando com muita alegria 55 anos de existência dessa igreja. E a irmã que estava na direção do programa, ela falou, vamos fazer alguma coisa que ligue o aniversário da igreja com o que Deus tem feito esse ano por nós. Então Deus nos deu esse tema, experimentando o avivamento. E é realmente algo que nós temos provado esse ano. E nós temos louvado a Deus por isso. Os irmãos podem experimentar isso no seu espírito, que Deus tem nos abençoado e tem nos avivado. E é um pouco sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Em Atos 10, 44, ele fala para a gente o que é avivamento. O que é avivamento. Então está escrito assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Então isso aqui que é avivamento. Esse é um retrato do avivamento. Avivamento, para você que está aqui visitando a igreja e talvez não seja cristão, o avivamento é uma revitalização da igreja. Deus, ele na sua soberania e na sua sabedoria, ele planeja de tempos em tempos avivar a sua igreja, para que a sua igreja sobreviva, para que a sua igreja continue e persevere nessa terra. Deus é o Senhor da igreja. A igreja não pertence aos homens, a igreja pertence a Jesus Cristo. E ele disse o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Espírito Santo, ele tem a sua operação, que é chamada de operação regular, uma operação que é sobrenatural, mas chamada de operação normal, operação comum. Nós sabemos que não tem nada de comum, né? A operação do Espírito Santo é sobrenatural, mas existe aquela operação normal que as pessoas estão acostumadas. O Senhor vai trabalhando, vai edificando a igreja, vai abençoando, vai salvando, vai libertando, vai construindo a igreja, sustentando, santificando, naquele ritmo normal. Mas em determinados momentos, em determinadas épocas e lugares e situações e denominações e igrejas e localidades, o Senhor sente que a igreja está esfriando. O Senhor sente que a igreja está desanimando. O Senhor sente que a igreja está fraquejando. E o Senhor também sabe que muitas vezes a igreja está tendendo para fugir do Evangelho, para negar a verdade, para crerem em fantasias, para se afastar da verdade pura de Deus. Então, quando ele vê que isso está acontecendo, então ele vem e sopra sobre a igreja. O Espírito Santo é simbolizado no Pentecostes como um som de um grande vento. Então já houve avivamentos no Velho Testamento, mas no Novo Testamento o primeiro grande avivamento surgiu no dia de Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. E aí a igreja começou. Mas não parou aí. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que em determinadas outras situações, o Espírito foi derramado de novo. E nós encontramos aqui na casa de Cornélio, na sua família, que o Espírito Santo cai sobre eles. Não estavam numa igreja, estavam numa residência. Era uma família e seus amigos. E Pedro estava pregando a palavra, e o Espírito Santo veio sobre todas aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra. Então, para você ter uma ideia, é como uma churrasqueira. Você está ali tomando conta da brasa. A Bíblia fala que nós somos como um tição tirado do fogo. Nós somos representados como um tição na brasa. Por isso que antigamente se falava muito isso, que o crente é como uma brasa e não pode ficar fora do braseiro. Se você tira o crente, um pedaço de carvão em brasa da brasa, ele esfria. Assim, se o crente não está na igreja, ele esfria. Então é como uma churrasqueira. Quando você sente que aquela brasa está começando a diminuir, a apagar, o que você faz? Você pega o abanador, você pega um ventilador, você joga vento em cima.
E quando o vento bate na churrasqueira, sobe, acende aquela brasa, aquele fogo, e começa de novo aquele calor, aquela vida, aquela churrasqueira que estava se apagando, que estava esfriando, que estava perdendo todo o seu poder e a sua energia, é revitalizado pelo sopro do Senhor. É isso que Deus faz no avivamento. Ele vem sobre nós, e muitas vezes é sobre uma vida somente, outras vezes é sobre uma família, outras vezes é sobre uma casa, uma rua, outras vezes é sobre uma igreja inteira, outras vezes é sobre uma cidade, e já houve vezes que foi sobre um país inteiro, e já houve outras vezes que foi sobre vários países. O Espírito de Deus vem e sopra, e acende, e revitaliza a igreja. E aí a igreja vai nessa força do Espírito Santo, e prossegue, e quando ela voltar, por causa do pecado, ela voltar a esfriar novamente, o Senhor assopra novamente, e isso nunca deixará de existir. Sempre Deus estará cuidando da sua igreja. Então nós podemos dizer que nesse ano nós começamos a experimentar um avivamento. Aí, mas será que... É lógico que avivamento ele tem graus, claro. Existem avivamentos fantásticos, extraordinários, que mudam sociedades inteiras. Mas como eu falei, existem avivamentos mais locais, e muitas vezes entre um e outro. Mas muitos de nós podemos comprovar que temos experimentado o avivamento. Tudo começou lá em março, e nós começamos a provar uma presença real de Deus, porque avivamento é isso. Se você resumir numa frase, avivamento é manifestação da glória divina. Há uma diferença muito grande. Deus está aqui, nós sabemos disso. Deus está em todo o universo. Não existe um lugar em que Deus não esteja. Então dizer que Deus está aqui, não há nenhuma novidade nisso. Agora, avivamento é Deus se manifestando, é Deus agindo, é Deus operando, é Deus mostrando a sua glória, não de forma visível, mas na nossa alma, no nosso espírito, de modo que as pessoas não precisam nem de fé para acreditar que Deus está aqui, porque as pessoas sentem que Deus está aqui. Não é uma questão de fé mais, é uma questão de percepção. E quando o avivamento ele vem, até os incrédulos eles entram naquele lugar, e mesmo eles sendo incrédulos, eles experimentam a presença de Deus. Eles sentem, Deus está presente, Deus está aqui, Deus está agindo. Isso é avivamento, meu amado. Isso é avivamento. O avivamento ele revitaliza a sua vida, de modo que quem experimenta o avivamento experimenta novamente o temor do Senhor, sente o quanto Deus é grande, quanto Deus é santo. Quem experimenta o avivamento também tem uma renovação do senso da sua indignidade. Sobre quem o Espírito desce, a pessoa percebe, eu não sou digno, como a gente cantou aqui, eu não mereço esse amor, eu não mereço, eu sou um pecador. Quando há avivamento, há quebrantamento, as pessoas percebem que são pecadoras, as pessoas se prostram diante de Deus, as pessoas reconhecem que não merecem nada senão o juízo de Deus. Quando há um avivamento, e nós temos experimentado isso, há um amor muito grande por Deus. Nós começamos a amar a Deus. E por que nós estamos cantando com tanta força, com tanta alegria? É porque alguém mandou a gente fazer isso? Não! É porque nós estamos sentindo um amor muito grande pelo Senhor. É porque nós estamos sentindo amor por Ele. E nós queríamos ter mais garganta e mais voz para exaltar ao Senhor. Você pode estar perguntando, por que tanto glória a Deus?
por que tanto louvado seja Deus? A Bíblia diz, dai glória ao Senhor, com brados de júbilo, louve ao Senhor, exalte a Deus, cante louvores a Ele. Isso é uma ordem divina. E quando há avivamento, nós sentimos isso, e nós provamos a comunhão com Deus, e nós provamos não só a presença de Deus na igreja, mas em casa, na rua, no ônibus, no carro, no colégio, no trabalho. De repente a gente está ali e o Senhor vem refrigerar nossa alma, encher-nos do seu amor, da sua alegria. Eu quero dizer para você, nesse ano 2014 nós experimentamos o avivamento, mas louvado seja o Senhor, nós estamos experimentando o avivamento. É por isso que esse verbo está no gerúndio, experimentando o avivamento. Alguns irmãos ficam falando, vocês ficam falando só sobre isso. Nós estamos falando sobre hoje. Nós não estamos falando só sobre o passado, estamos falando sobre hoje. Hoje Deus está derramando o seu Espírito sobre nós. Hoje Deus está nos avivando. Hoje Deus está nos dando vida. Hoje. Então nós estamos experimentando um avivamento poderoso de Deus. Que você possa participar disso. Que você possa abrir o teu coração. Que você possa acreditar. Isso que nós estamos vivendo aqui não é um fanatismo. Eu sou a última pessoa a ser fanática, os irmãos me conhecem. Não faço nada por emocionalismo, porque mandaram fazer, porque eu sou uma pessoa melosa. Não. É Deus. É Deus. Deus vem sobre nós. Nós não resistimos. Tanto amor. O nosso coração derrete. E Deus nos dá vida. Experimente, isso daqui não é emocionalismo, não. Isso é a presença de Deus. Experimente a presença de Deus na sua vida. Porque Deus quer falar com você, Deus quer entrar na tua vida. Eu quero dizer para você que o avivamento, ele vem na igreja, mas ele alcança os perdidos, ele alcança aquele que não é membro da igreja. Porque na casa de Cornélio e a sua família não eram cristãos. E Pedro pregando o evangelho, e o Espírito Santo veio sobre aqueles que não eram cristãos. Que coisa maravilhosa! Significa que eles receberam ao mesmo tempo a regeneração e o batismo com o Espírito Santo. Eles foram revestidos da salvação e do poder de Deus ao mesmo tempo. Eles provaram, experimentaram a glória do Senhor. Eles não eram crentes. Você está aqui como visitante. Você está aqui, você ainda não é salvo. Você ainda não experimentou a presença de Deus. Mas hoje Deus pode vir sobre você. E você sair hoje desse lugar sabendo Deus é real, Deus existe e Ele operou na minha vida. Agora ninguém precisa mais dizer que, conheça a Deus, porque eu o conheço. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Pela fé, agora eu experimento o Senhor. Deus está pronto a fazer isso e quer fazer isso. O Senhor, Ele tem nos dado avivamento e nós temos vivido um avivamento. Agora, sabe o que é mais maravilhoso, irmão? Nós queremos mais avivamento, maior, mais pleno, mais poderoso, mais miraculoso. Você quer? Não fica satisfeito com o que Deus tem feito. Fica agradecido. Agradecido. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Eu já estou extasiado com o que Deus está fazendo.
mas eu sonho com muito mais. Eu quero te fazer um convite. Leia, se você não deve ter livros, vai lá no Google e bota assim, relatos de avivamento, histórias de avivamento, e leia o que Deus pode fazer. Deus é todo poderoso. Ele pode salvar todas as vidas que estão aqui nessa hora agora. Ele pode encher a gente de tanta vida, que a gente transborde de alegria, e não consiga parar mais de falar desse Senhor maravilhoso. Ele pode curar as nossas enfermidades. Ele pode libertar-nos de todo o pecado. Ele pode nos tirar todo o domínio e jugo de Satanás. Meu amado irmão, Ele mudou vidas esse ano. Nós ainda vamos ter uma oportunidade ainda. Quem sabe até o final do ano nós vamos ter uma oportunidade, mas eu quero que os irmãos tenham coragem de vir falar aqui o que Deus fez. Porque eu sei que muita gente foi mudada. Gente que já era crente ou era crente, nasceu de novo. Gente que só tinha nome de salvo, agora é salvo. Gente que não pegava na Bíblia, agora não larga mais a Bíblia. Gente que não orava e agora ora. Gente que não cantava e agora canta. Gente que ouvia música do mundo e agora só ouve louvor. Gente que vivia pecando agora vive em santidade. Gente que não dava mínima para a igreja agora ama a igreja. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Você pode ter áreas na tua vida que você diz assim, não tem jeito. Tem, para Deus tem. Eu posso dar testemunho disso. Tinha áreas na minha vida que eu dizia assim, para não tem jeito para isso. Tem jeito. Tem jeito. Seja qual for o pecado que te domina, seja qual for a situação que você esteja, há esperança no Senhor. Há cura no Senhor. Há libertação no Senhor. Há salvação em Deus. Meu amado, você diz que Deus é todo poderoso, mas quando chega na hora dele agir na tua vida, você duvida? Não! O Deus todo-poderoso é todo-poderoso para agir na tua vida. Crê no Senhor e você será salvo. Avivamento, amado. Nós cremos que Deus pode. Deus pode. Esse lugar está quase cheio, né? E dá muita gente aqui. Louvado seja o Senhor por isso. Deus pode fazer esse lugar ficar pequeno, porque Ele já fez isso em muitos e muitos lugares. E você quer saber de mais? Eu creio que Deus tem avivado certos lugares no Brasil, certas igrejas, certos grupos. Eu creio que Deus tem avivado sim. Não é um avivamento geral, mas assim como Ele avivou o nosso coração, Ele tem avivado alguns por aí. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Avivamento é vida. Abra sua Bíblia em Isaías 41. Isaías 41. Versículo 17 ao 20. Vou mostrar para você um pouco o que é avivamento. Isaías 41. Em primeiro lugar, marca esse texto, 17 ao 20. Marca esse na Bíblia. Bota o marcador aí. Chega em casa, leia esse texto, tá? Porque isso aqui é sinônimo de avivamento, tá? Versículo 17. Em primeiro lugar, avivamento vem para aqueles que querem avivamento. Olha o versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Avivamento vem sobre pessoas que têm sede, que clamam. É claro que tem exceção, como eu falei, até pessoa não regenerada, Deus salva no avivamento. Mas a regra é que Deus põe sede, põe fome dele, põe aflição, põe desejo dele no seu povo, e o seu povo começa a orar.
É verdade que na hora que o avivamento desceu, a gente não estava esperando. Mas nós oramos aqui 3 anos ininterruptos, todo domingo, 8 da manhã, pedindo a Deus que avivasse a igreja. Fora a minha vida de mais de 20 e poucos anos de cristão, e o meu maior sonho sempre foi avivamento. Eu sempre li sobre avivamento e orava: Senhor, quero ver um avivamento. E nós orávamos: Senhor, meia dúzia, 8, 7 irmãos, 10 irmãos. Já houve casos de nem ter oração, ou 2 irmãos, 3 irmãos. Depois que o Senhor veio sobre nós, no primeiro domingo, 50 irmãos. 50. Hoje, de manhã, nós podíamos contar uns 30. Então nós orávamos e muitas vezes a gente ficava: será que Deus é poderoso? Nós sentíamos, muito sentia essa vontade, essa sede. E são as pessoas que têm sede de Deus que Deus aviva. Segundo, avivamento é resposta à oração. Veja o versículo 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, não as há, a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Está aí, eu ouvirei eles. Mas como assim? Eles vão estar clamando, eles vão estar pedindo: Senhor, vem sobre a sua igreja. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Senhor, visita o teu povo. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Eu os ouvirei. Então, avivamento é resposta de oração. Esse avivamento, amados, pode aumentar muito mais à medida que nós orarmos. Irmão, eu quero te fazer um pedido de todo o meu coração: ore, ore, porque se você parar de orar, meu amado, se você parar de orar, tudo volta a estaca zero. Mas eu creio que Deus é misericordioso e não vai deixar não. Vamos orar, irmão. Todos, vamos orar. Eu nunca orei, então passe a orar agora. A minha oração não tem valor. Tem valor sim. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Interceda a Deus. Peça a Deus. Você já tem a bênção, peça mais. Deus não briga não, Deus gosta disso. Deus não gosta que a gente peça carro importado, que a gente peça casa de luxo, que a gente peça comida cara. Isso Deus não gosta. Mas quando você pede: Senhor, quero mais de Ti, quero mais do Teu Espírito, quero mais da salvação, eu quero ver a Tua glória, Deus gosta disso. Peça, e Deus diz: eu vou responder. Eu vou responder. Eu não vou desamparar o meu povo que clama. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Agora outra coisa, terceiro lugar, avivamento é vida. Olha o início do verso 18: abrirei rios em lugares altos e fontes nos meios dos vales. Avivamento é vida, fonte, rio. O que representa a água, irmão? Vida. Avivamento é vida. Quando o Espírito Santo vem sobre uma vida ou sobre a igreja, a vida ali, a energia, a paixão, a calor, a amor, a contágio. Assim como o ebola, né? Traz contágio e mata. O Espírito de Deus traz contágio e traz vida. As pessoas que tocam em você recebem vida. Assim como o cadáver de Eliseu que foi sepultado, colocaram um homem lá, tocou no cadáver de Eliseu e viveu. Até o cadáver, os ossos de Eliseu tiveram vida. Já leu isso na Bíblia, irmão? Leia a Bíblia. Leia toda a Bíblia para você não perder nada. Bênçãos maravilhosas de Deus. Vida. Quando você está com aquela apatia, com aquele abatimento, aquela tristeza, aquele desânimo, aquele desinteresse, aquela mornidão,
aquela quase morte. Aí Deus diz na sua palavra: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vida, vida. Jesus disse: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você tem a vida em abundância? É o avivamento, é a plenitude do Espírito. Vida eterna todo cristão tem. Agora, vida abundante nem todo cristão tem, porque a vida abundante ela vem na plenitude do Espírito Santo, vem no derramar do Espírito, vem no encher do Espírito da nossa vida. Vida, mais avivamento é milagre. Milagre, versículo 18, segunda parte: tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita e a murta e a oliveira conjuntamente, porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer água brotar do deserto e vou encher o deserto de árvores. Isso é impossível. É impossível que brote água no deserto. É impossível que o deserto fique cheio de árvores. Então avivamento é milagre. É milagre. Avivamento é sobrenatural. Avivamento é manifestação de poder. Você está entendendo? Entusiasmo é a gente que faz. Avivamento é Deus. Enchei-vos do Espírito, a gente que providencia. Agora, derramamento do Espírito é Deus. E olha, se a tua vida está um deserto, Deus pode brotar rios dessa vida aí. Se a tua vida você não vê vegetação nenhuma, não há vida, está um deserto. Deserto é o quê? Morte. Deserto não nasce nada, é morte. Se a tua vida está assim, não nasce nada, não tem alegria, não tem vida, não tem fruto, não tem beleza, está tudo seco, está tudo morto. Deus é poderoso para mudar a paisagem da tua vida, fazer você virar um bosque, uma floresta para o Senhor. Deus diz: eu vou plantá-los como um carvalho de justiça. Você sabe qual é a vantagem do carvalho? Sabe qual é a vantagem do carvalho? O carvalho pode bater a maior ventania que possa imaginar, a maior tempestade, a maior chuva, a maior calamidade, e o carvalho está em pé. Ele jamais cai. Ele está enraizado. E Deus diz: eu vou plantar você, e jamais você vai cair. É milagre, avivamento é milagre, é poder. Mas, em último lugar, se avivamento é milagre, avivamento é obra de Deus. Olha o versículo 20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Olha, meu irmão, a mão do Senhor fez isso. Olha, Deus, Ele faz e Ele diz assim: eu quero que todos vejam, eu quero que todos saibam que eu fiz isso. Eu fiz isso. A mão do Senhor fez isso. E a gente pode dizer: Deus é que fez isso. Essa igreja está aqui há 55 anos e Deus fez isso. Essa igreja recebeu a graça e a misericórdia de provar a manifestação do Espírito Santo, e Deus fez isso. Essa igreja em 7 meses batizou 7 pessoas. Isso não acontecia há anos. E todo o meu ministério, no meu primeiro batismo eu batizei 12 e parou, nunca mais batizei 12. Depois o maior número foi 6. Em 7 meses, 7. Algo que não acontecia há anos. Quem fez isso? O Senhor. O Senhor fez isso. E Ele é poderoso para nos próximos 7 meses levar 70 ao batismo.
700 ao batismo. 7.000 ao batismo. Porque não há limitação para o poder de Deus. E Deus ama agir no meio daqueles que creem nele, que creem no seu nome. Então, irmão, é como se Deus dissesse assim: estás surpreso com o que estás vendo? Coisas maiores verás. Coisas maiores verás. Isso é o começo. Então louvado seja o nosso Senhor, louvado seja o nosso Deus por tudo, e que Ele possa avivar a tua vida. Se você ainda não experimentou essa felicidade, essa alegria de louvar a Deus, se você não foi tocado ainda pelo Espírito de Deus, que seja hoje. Abra o seu coração, creia nisso, creia que Deus pode fazer isso com você também. Você está passando por dificuldade, você está enfrentando tentações, está enfrentando lutas. Deus é poderoso para abençoar você de uma maneira tão grande que as suas dificuldades vão ficar desse tamanho diante da grandeza da bênção de Deus. Deus é poderoso, amado. Creia no Senhor. Você que não é salvo ainda, hoje nós deixamos um pouco, o nosso tema central, que é quem? Nosso Salvador Jesus Cristo. Se você não é salvo ainda, Pedro, quando o Espírito Santo caiu sobre aquele povo, Pedro estava falando de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo veio glorificar a Cristo. Onde uma igreja está cheia do Espírito Santo, se fala mais em Cristo do que no próprio Espírito Santo, porque ele veio exaltar Cristo. Então eu quero dizer para você, olha, Pedro estava falando que Jesus Cristo veio de Deus, ungido por Deus, e que ele fez sinais e prodígios, e que ele curou todos os enfermos que Satanás tinha prendido. Ele libertou todos, ele fez maravilhas, mas depois ele foi preso, e ele foi crucificado, e ele morreu. E sabe por que ele morreu? Morreu por você, morreu para te salvar, morreu para você ser perdoado, morreu para você ir para o céu, morreu porque amou você, morreu para você ser salvo, meu amado. Ele morreu, não morreu em vão, morreu para comprar um povo, derramou seu sangue para lavar os seus remidos. Creia no Senhor hoje, e você fará parte de um daqueles que ele remiu. Ele morreu, foi sepultado, colocaram ele lá no túmulo, e 3 dias ele ficou lá. Ele ficou lá sexta de tarde e à noite, ele ficou lá sexta de madrugada, sábado pela madrugada, ele ficou lá sábado o dia inteiro, ele ficou lá domingo pela madrugada, mas logo pela manhã, ao despontar do sol, o sol da justiça raiou. O nosso Salvador levantou-se dos mortos, voltou à vida, e hoje ele está vivo. O Filho de Deus que foi crucificado em corpo está vivo. O homem de Nazaré está vivo. Ele reina, está sentado à direita de Deus. Ele subiu para a glória, sentou-se à destra de Deus. E como nós cantamos aqui, ele voltará. Ele há de vir. Ele vai vir para buscar aqueles que creem nele e para recolher para a glória celestial o seu povo, e virá julgar o restante da humanidade e condenar a todos aqueles que o desprezaram, que o rejeitaram, que não quiseram a sua salvação. E Pedro diz assim: olha, ele foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Aquele que foi crucificado vai se assentar num grande trono branco e vai julgar a tua vida. Mas Pedro continua e diz: mas os profetas testificam que por meio dele há perdão dos pecados. Você pode ser perdoado nessa noite. Você não precisa enfrentar o trono do julgamento. Você não precisa ser condenado. Você pode ser perdoado, se tão somente você crer que Jesus morreu por você. Era isso que Pedro estava pregando. E quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo caiu sobre a igreja e salvou vidas. A minha oração, amado,
é que o Espírito Santo possa vir sobre essa igreja, mais e mais, de tal maneira que todos que entrem aqui não resistam, mas saiam daqui salvos. Meu irmão, ora por isso, para que todo aquele que subir esse púlpito, pregue com unção e poder do Espírito, e que quando ele estiver pregando, o Espírito venha sobre cada um, e pouse sobre cada um, e entre em cada coração, e em cada alma, para a glória do seu nome. Mas não só isso, a nossa oração deve ser a seguinte, que quando você, meu irmão, for para o trabalho, for para a escola, for para a vizinhança, para a tua família, você abra a sua boca e diga: meu querido, só Jesus Cristo salva. E o Espírito venha sobre você e desça sobre essa pessoa que estiver ouvindo, e sejam salvos. Porque a gente não está interessado somente nesse lugar não, meu amado, a gente está interessado na salvação de todos os perdidos. E você pode pensar assim: mas eu não tenho um púlpito para pregar. Olha, o púlpito é o mundo. Púlpito é o mundo. Você tem um púlpito. Você tem a tua casa, você tem a tua rua, você tem o teu colégio, você tem o teu trabalho, você tem todas as redes sociais, você tem todos os seus amigos, é o seu púlpito. Pregue sem parar, pregue a salvação, pregue o Evangelho, que você vai ver Deus salvando vidas através da sua vida. Olha, irmão, eu fico imaginando, o membro da igreja, ele fica muito feliz quando ele vê alguém sendo salvo por causa da pregação do Evangelho na igreja. E ele ficou: louvado seja Deus, fica muito feliz. Mas você imagina a felicidade que você vai ter se uma alma for salva por causa de você. Você foi instrumento de Deus para levar essa alma à salvação. É o teu filho espiritual, como diz a Bíblia. Que coisa maravilhosa. Que Deus use a gente, que a nossa vida seja para o louvor do Senhor, a nossa vida seja para ganhar almas para Jesus, enquanto há tempo, e que a nossa vida seja sempre isso: louvor, honra, glória ao Senhor, para todos sempre. E meu amado, Deus tem muito mais para fazer na nossa vida, para fazer na tua vida. Creia no Senhor. Avivamento não é um sonho, é uma realidade. E como eu sempre digo, não espero o avivamento chegar numa região. Peça a Ele para a tua vida. Fala: Senhor, não me importa como é que está a situação, eu quero avivamento, Senhor, para que eu seja usado para a glória do Senhor. E aí você ora pela igreja também, pelos seus irmãos. E olha, Deus seja louvado. Que o Senhor seja louvado. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Toda a glória, toda a honra, todo louvor seja dada somente a Ele, porque Ele é que faz. A obra é Ele que faz. Meu querido, meu amado, Deus é que faz a obra. E de todo o coração que a gente possa dizer: Senhor, muito obrigado.